no momento, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, um processo que se torna bastante generalizado de revitalização nas grandes cidades de áreas que foram envelhecidas ao longo do tempo, sobretudo de áreas do século XVIII e do século XIX, que foram vistas como áreas não mais merecedoras de investimentos públicos ou privados, no sentido da construção de novos prédios, e que essas áreas acabavam incomodando no sentido de não atraírem capitais imobiliários, incomodando no sentido de que elas estavam deterioradas com populações de baixa renda, morando em subhabitações, e essas áreas foram então submetidas a um processo de revitalização. Nos anos 90, eu participei da coordenação de um projeto de reabilitação urbana nas áreas da Cruz Vermelha e adjacências, pegando, inclusive, uma parte da Lapa. E a nossa proposta foi justamente que houvesse uma área de antiquários, que já era tradicional na Rua do Lavradio, e uma área de habitação e cultura, né? E essa área de habitação e cultura depois estendeu-se até os Arcos da Lapa, e muitos empresários ficaram interessados em adquirir imóveis, e realmente essa revitalização é um verdadeiro sucesso. Tem vários livros, né, agora lançando, falando sobre a história da Lapa. É muito, muito bonito, é um bairro histórico, muito legal. Thalita? Tudo bem? Prazer, Thiago. Tudo bem? Pô, muito gostoso o apartamento. Quem decorou esse apartamento? Minha mãe decorou. Tem alguma parte do apartamento que é sua cara? Ou não? Os livros, os entulhos... Ah, a geladeira, eu decorei a geladeira. Você chegou aqui em qual ano? 2007. Quais são as mudanças de 2007 pra cá? O comércio cresceu muito, as pessoas começaram a encarar o bairro diferente, quem morava e quem não morava. No início, quando eu falava que morava na Lapa, as pessoas olhavam assim estranho. Ah, você mora na Lapa e tal. Hoje em dia, todo mundo, pô, que maneiro, você mora na Lapa. Como é que você foi recebida por esses moradores antigos? Fui super bem recebida. As pessoas passaram por todo o processo de quando era bom e depois que ficou ruim, ficou decadente e continuaram aqui morando na Lapa e agora que tá... Tem gente que até não gosta, você acredita? Porque ficou barulhento, ficou muito movimentado, que eles gostavam da calma que tinha antes, que era um bairro mais residencial. A cidade nasce a partir de um núcleo original e, com o crescimento econômico populacional, se expande. Em toda a cidade há lugares que se diferenciam entre si. Alguns são mais valorizados, outros menos. De tempos em tempos, a valorização também muda de lugar, numa dinâmica que modifica o perfil urbano. Novas áreas são criadas, outras são abandonadas e tempos depois, por fatores diversos, voltam a ser revitalizadas. Revitalizar significa dar vida, vida nova. Só que essa vida do passado, ela se esgotou. E reconstruir o passado é uma coisa muito difícil. Dona Maria? Pois não. Prazer. Thiago, Tudo bem? posso entrar? Com certeza. Foi decorado o quê? Com o tempo? Ah, não, casa de pobre mesmo, né? Eu fui botando uma coisinha aqui, outra ali, né? Quanto tempo a senhora mora nesse apartamento? 46. Esse apartamento é da senhora? Não, é alugado. Quais eram as maiores diferenças para hoje em dia? Era meio deserto, não tinha esses bares todos que abriu agora, esse movimento que tem. Aí tinha muitas casas, tinha padaria, tinha oficina de mecânico. Como você define esses antigos moradores? São pessoas que gostam da boemia, mas que hoje já não podem aproveitar tanto, né? Pela idade, enfim.
mas que estão felizes aqui. Ah, para mim é ótimo, é um movimento, eu saio, chego, não chego tarde não, eu vou nos bailes, acabo 8 horas, porque meus bailes todos assim, das 4 às 8. Tem tudo aqui perto? Tudo, tudo. Tem hortifruti, tem 2, restaurante, às vezes eu faço comida, às vezes não faço, às vezes eu comer lá embaixo. De tijolo em tijolo, de asfalto em asfalto, a cidade vai evoluindo, escrevendo sua história e se fixando na memória coletiva de sua população, como demonstra o patrimônio histórico arquitetônico de um local. Mas uma cidade nunca fica pronta. Requer sempre novos planejamentos para adequá-la às exigências de novos tempos e para estar a serviço do ser humano. Afinal, é preciso que a Urbis garanta qualidade de vida àqueles que nela vivem. O processo de construir, derrubar, reconstruir e determinar como os lugares são usados é chamado pelos especialistas de produção do espaço. E nesse processo, a cada localidade é atribuído um determinado valor que normalmente é definido por interesses econômicos, por quem circula por esses espaços e pela função que exerce. Se a área é residencial, comercial, industrial ou de prestação de serviços. Também em Paris existe uma forma de planejamento urbano que implica patrimônio cultural, que são as zonas d'aménagement concerté, zonas de planejamento integrado, aonde empresas públicas, proprietários com maior fontes de renda, bancos e a população se reúnem para resolver problemas de saneamento básico, de paisagismo, de habitação, de comércio, e tudo é gerido com a participação da população, que eu acho que isso é fundamental. Não impor um projeto de cima para baixo, mas sim trabalhar em conjunto. Grandes áreas nos Estados Unidos, Boston, Baltimore, Illinois e Nova York, tem, né, o PA 21 é um projeto também muito bom. Todos partem para a revitalização pelo comércio e pelo turismo, quando não pelo museu. Bom, por exemplo, o aquário de Baltimore é uma beleza, eu acho que promoveu realmente uma revitalização muito boa daquela área. Mas nós temos que tomar cuidado com o que acontece, principalmente nos países de primeiro mundo, de terceiro mundo, como fazer para que essa população não seja atingida, que é uma coisa bastante trágica. Com essa revitalização, os preços ficaram mais altos? Não, não acho, não. Você aluga esse apartamento? Alugo, é alugado. Quanto você paga nesse aluguel? 320 de aluguel, mais o condomínio e de as quanto? despesas. É uns 150, mais ou menos. Dá uns R$500 por mês? É. Você acha que vale a pena? Vale, mas diferente de quem vem alugar hoje, né? Eu, como aluguei em 2007, o meu, hoje, pro mercado, eu acredito que tá um pouco defasado. Pagaria mais para estar aqui? Pagaria. Aqui eu pago 296. E 200, e agora o condomínio está 240. Mas esse prédio aqui está sempre em obras. E o que você tem achado dessa revitalização da Lapa? Eu achei ótimo. Eu achei que precisava, achei muito importante. E a reforma dos Arcos da Lapa que estão fazendo agora, né? Eu acho que está mostrando que realmente as pessoas estão dando valor ao bairro. 20 anos atrás, como é que era a Lapa? Não era esse movimento, não tinha esses bares todos. Eu ia assistir os desfiles e a gente chegava de manhã, porque com medo, a gente tinha medo, né? Porque agora tem mais polícia, tem mais movimento. Prazer. Bem, prazer. Vamos lá ver o apartamento? São quantos apartamentos ali? 688. Todo mundo que vem pra cá, quando entra no condomínio, pensa que tá entrando já em outro bairro. É um condomínio que está estabelecido. Isso, tem 1 ano e meio já. A inauguração foi fantástica. Foi vendido totalmente em 2 horas. O que você tem achado dessa revitalização da Lapa? Muito boa, porque nós precisávamos disso. 709, tem 2 quartos. Tá. Aqui nós estamos já direto na cozinha. A varandinha é vista para a Rua do Riachuelo, isso, tá?
Esse apartamento aqui já aluguei, já saiu locatário e estou alugando agora novamente no valor mais alto. Quanto está o valor desse apartamento? 1.600 Para aluguel? para locação. 430 de condomínio e R$ 50 por mês. São R$ 2.100. E já tem pretendente. Você trabalha há quanto tempo aqui na... Aqui na Lapa Só mesmo, Lapa? 1 ano e meio. Quais foram as mudanças de 1 ano e meio para cá? Eu sei que... Valores. Ganhei um pouquinho mais. Não, para sair daqui tem que ser uma oportunidade assim muito boa, que não dá para recusar e eu vou sair, mas por enquanto não. Fora de série. Não me tira dali, não. Só me tira pro cemitério. Porque eu gosto muito daqui. Na maioria dos países, a produção do espaço urbano, assim como a revalorização de diferentes áreas degradadas, é influenciada pelo mercado imobiliário, que constantemente busca novas áreas de ocupação. Mas o Estado também exerce papel importante na produção do espaço, atuando na implementação de infraestrutura, incentivando a ocupação de determinadas áreas e definindo as funções urbanas de cada lugar. E assim, o que valoriza um lugar é seu valor de uso e não a sua localização geográfica. Em algumas cidades, os bairros mais valorizados situam-se longe do centro. Em outras, os bairros mais próximos do centro são os mais valorizados. Você trabalha na Lapa há quanto tempo? Mais ou menos uns 3 anos. E de 3 anos para cá, com essa revitalização que a Lapa tem passado, você ganhou mais? O movimento melhorou um pouco. O comércio agora está crescendo, vários apartamentos, né, que foi inaugurado aqui. Os pontos positivos da revitalização, primeiramente, é o comércio que vai aumentando, você vai vendo a clientela vai vindo. Hoje em dia, você já vê que vários barzinhos que estavam fechados já estão voltando. Eu mesmo sempre tive medo de vir aqui para lá para noite, devido à violência. Hoje não, hoje é normal, passo aqui, venho à noite aqui com a minha família. Você vê que é outro tipo de cliente também, não é só aquele que vinha, pegava uma abóbora, só pro dia a dia. Hoje em dia a pessoa vem, compra um carrinho cheio de mercadoria, leva mais variedades. Então, vou levar você lá no apartamento que eu comprei, que hoje já está valendo muito mais do que eu comprei na época. Quando você comprou? Comprei em abril. E você quer fazer o que com esse apartamento? Eu vou alugar por temporada. Tá? Você não tem interesse de se mudar para esse apartamento Não. E deixar de pagar esse aluguel que você paga? Não, vale muito mais a pena continuar pagando o aluguel e o que eu adquiri alugar por temporada. Opa. Vamos lá. Tá abrindo? Tô abrindo. Caramba! Você botou o apartamento abaixo? Abaixo. Mas você consegue recuperar esse investimento em quanto tempo? A gente calculou 2, 3 anos. E você só está investindo nesse prédio porque é um bairro em revitalização? É um bairro em revitalização e um bairro turístico. O turista hoje, europeu principalmente, ele quando vem para o Rio, ele não quer ficar em Ipanema, no Leblon. Ele quer ficar em Santa Teresa, quer ficar na Lapa, quer ficar na Glória, ele quer ficar próximo ao centro histórico. Todo mundo que comprou viu mesmo pelo projeto da prefeitura de revitalização e já com aquela visão já futura. Quem comprou à vista mesmo em dinheiro teve uma valorização muito grande. E você sabe de quantos por cento? O dobro e mais um pouquinho. Porque aqui tem as grandes empresas. Conseguiram trazer os funcionários que ficavam em outros lugares para próximo da empresa. Não teria feito isso antes se não tivesse acontecido o que aconteceu aqui, na Lapa. Tanto que teve empresa que comprou 10, 15, 20 unidades de uma só vez. A classe média norte-americana, por exemplo, prefere morar nos subúrbios das cidades, o que os tornam áreas valorizadas. Já na maior parte das capitais brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, as áreas conhecidas como subúrbios foram ocupadas principalmente por pessoas de menor poder aquisitivo, já que os bairros nobres costumam se localizar no entorno do centro. Mas essa situação não é uma regra. Já é possível detectar o deslocamento voluntário de parte da classe média em direção a áreas geograficamente distantes do centro, nas quais grandes empreendimentos imobiliários oferecem conforto, beleza, vida saudável, segurança e exclusividade. São as novas zonas de expansão do espaço urbano. E junto com os novos moradores, para lá também se deslocam grandes empresas, escolas, hospitais, prestadores de serviços, sem falar nos shopping centers,
que reúnem comércio, lazer, cultura e gastronomia. Ao mesmo tempo, por algum motivo, observa-se um processo de obsolescência de outras áreas mais antigas. Isso se explica devido à mudança da função exercida por essas áreas. E nesse movimento pendular, a área que hoje não tem valor volta a ter prestígio quando lhe for atribuída uma nova função. A ideia de revitalização se torna um projeto dos arquitetos e urbanistas. A venda de serviços, criando um imaginário de resgatar o passado, inventar tradições, rejuvenescendo, por exemplo, as docas de Londres, ou Puerto Madeiro, em Buenos Aires, ou a Lapa, ou o Retroporto aqui no Rio de Janeiro. Mas são projetos que podem dar certo, podem não dar certo. De qualquer maneira, eles não interferem decisivamente na estrutura social e espacial da metrópole. Você acha que é importante revitalizar a área de um porto de uma grande cidade? Todas essas mudanças que estão querendo fazer aqui na Praça Mauá, seria bom se a gente tivesse um pouco mais de informação a respeito do que estão querendo fazer, né? É super importante e vai trazer muitos benefícios, não só para o Rio de Janeiro, como para o Brasil. Porque isso aqui vai modificar completamente, amigo. Não é modificar para mal, é modificar para o bem. Todo ano começa a temporada de navio, então vem muito estrangeiro para cá. Mas para que finalidade? Fazendo essa revitalização vai ficar melhor. Já vai dar um bom aspecto para quem chega, né? Já vão olhar e falar, nossa, que legal, bonito e tal. Você não vai ter o comércio ambulante, não vai ter o comércio local. O turista vai fazer o que aqui? Não só vai ajudar, como eles também estão fazendo esse museu aqui, né? Que vai ser um museu. E vai melhorar, sim, muita coisa, porque vai chamar o comércio mais para cá. A revitalização urbana é muito importante, porque destruir, renovar, significa perder a identidade cultural de um espaço que às vezes tem uma história enorme, uma história incrível, cidades antiquíssimas, centros históricos que são transformados em verdadeiros cenários, em áreas cenográficas, porque de noite some tudo, ficam apenas as luzes e os holofotes e as pessoas não estão lá, porque tudo são museus, escritórios que não têm vida de noite. Portanto, não se dá, nesse caso, nenhum processo de revitalização. Se dá um processo de abandono, de renovação urbana, sim, mas de abandono. O que o senhor acha dessa região daqui que nós estamos se tornar um ponto turístico muito forte? Muito emprego, né? Muito emprego e mais boniteza na cidade. Já tem até um projeto que parece que mais para lá vão ter restaurantes, né? Bares, boates, então... Eu, por exemplo, vou virar uma frequentadora. Porque você pode calçar essas ruas aqui todas de paralelepípedo de ouro, vai resolver? Não, resolve é povo, é trazer o povo para aqui. Bota aqueles ônibus dos fundos da Central aqui na Praça Mauá. Puxa aquelas barcas da praça aqui, joga aqui no Pia, acabou. Tá a Mauá revitalizada, com o povo. Eu gostaria de ver isso um dia, eu estou esperando. Eu estou esperando essa coisa, há 32 anos. A história mostra que a atividade portuária sempre foi relevante para a economia. A maioria dos portos foi responsável pelo surgimento de grandes cidades no Brasil e no mundo. Afinal, os portos transformavam as cidades em portas de entrada e de saída de mercadorias e pessoas. A globalização da economia e o avanço tecnológico impuseram novas exigências aos portos. A partir do final da década de 1990, diversos países começaram a se preocupar com a informatização de seus principais portos. Ao mesmo tempo, em várias cidades do mundo, áreas portuárias degradadas vêm sendo revitalizadas, o que as transforma em importantes polos de turismo. Chegamos lá, no ponto mais alto, quando a tarde já avançava para o fim. No pico do morro estava o oratório que eu já tinha visto antes numa foto de Maurício.
O fotógrafo que me trouxe aqui para conhecer uma das comunidades mais antigas da cidade. Agora, ele e as casas parecem ainda mais pertinho do céu. A luz esbranquiçada do fim de dia ofusca um pouco a cidade lá embaixo. E daqui parece tudo tão distante, os prédios, carros, trens, e ao mesmo tempo tão perto. Desde que nos encontramos, Maurício e eu conversamos sobre muitas coisas. Entre elas, a sensação que ele tem de que a sua comunidade, a mais antiga favela do Rio de Janeiro, ainda vive isolada do resto da cidade, em pleno século XXI. A própria comunidade, ela cria uma identidade para quem mora aqui em cima. Aqui do alto, podemos avistar de todos os ângulos a cidade. E olhando assim, sua geografia ímpar se misturando aos diferentes espaços urbanos criados pelo ser humano, acho que nunca vi minha cidade tão bela, apesar de tantos contrastes sociais. Daqui, então, pude compreender melhor como e por que algumas transformações aconteceram. Como a zona portuária, hoje, é o que é. Tudo aquilo ali era mar, para cá era mar. Aí a linha d'água ainda se mantém. Cemitério dos ingleses, você tinha água ali na frente do cemitério. Os galpões ali, você tinha o cais era ali, então tinha um pier que levava até dentro do mar, mais ou menos, onde o navio atracava lá e aí as coisas eram colocadas em balsas. Ao longo dos séculos 19 e 20, diversos bairros desta área da cidade passaram por diferentes processos de ocupação. O auge foi a inauguração do Porto, em 1910, a primeira grande renovação urbanística do Rio de Janeiro. Ruas foram criadas, outras alargadas, 2.000 prédios demolidos, enseadas desapareceram e o mar ficou mais distante dos moradores. A economia local disparou, vieram as indústrias e depois a decadência da região, com a evolução tecnológica e a consequente substituição da força de trabalho humana no porto pelas máquinas e contêineres. Na Gamboa encontrei Lígia, integrante de uma trupe cultural que tem como sede um dos casarões do século passado. Ela também é organizadora de um evento anual que está entrando no calendário do bairro, a Procissão de Todos os Santos. Esse casarão é um casarão muito antigo, dentre tantos outros que tem aqui na região, né? E é muito importante a gente estar conseguindo ocupar uma região de tanta história, que é a fundação da cidade, né? Lígia me apresentou também alguns outros moradores, pessoas ligadas a atividades culturais e sociais no bairro. Foi muito legal ver que tem gente brava e lutadora que, contra todas as adversidades e o processo de desvalorização, consegue manter aceso o espírito da tradição local. Como toda era moderna por si só já se diz, existe um processo de renovação, de reconstrução. Porém, jamais se deve perder a herança da nossa história. Mercedes, por exemplo, ao fazer uma reforma na casa, descobriu enterrado no quintal um cemitério clandestino de escravos que já chegavam mortos nos navios negreiros. No local, hoje, ela mantém um ponto de pesquisa e divulgação da cultura afro-brasileira. Eu espero que aquilo se mantenha, pode botar com um monte de prédios lindos, maravilhosos, mas aquele cantinho ali tem que estar dizendo, aqui aconteceu isso. Um pouquinho do tempo parou aqui, a gente vê isso muito mais no subúrbio, isso aqui continua na zona portuária e espero que mesmo com a revitalização, isso continue, essa alma hospitaleira que tem nessa região, ela permaneça mesmo com as mudanças que ocorrerão com a revitalização. A gente não está precisando de revitalização cultural das raízes da gente, isso está muito vivo aqui, né? O que a gente está precisando é revitalização, né, do espaço onde a gente vive, espaço da matéria. O samba, os eventos culturais, projetos de ação social, muita coisa movimenta e atrai novamente o olhar da cidade e dos turistas para cá. Na verdade, a gente não quer fazer cultura, não. A gente quer resgatar a cultura que existia dentro da comunidade. A cultura do cinema, que o Morro da Providência foi palco para muitos filmes. A música, o samba, por exemplo. A gente quer, no nosso ponto de cultura, tá uma roda de samba.
Mas pelo que pude perceber, a principal preocupação de todos é como esses valores locais vão fazer parte de um novo projeto de ocupação desta região. A ideia de vir para cá é essa mesmo, né? Do resgate e dinamização. Existe o medo da revitalização, é porque ela vira uma revitalização urbana direcionada para o turismo e para o negócio de turismo. Nossa grande preocupação é quais são as metas sociais e culturais que essa região vai ter que o projeto apresentar. Em qualquer lugar do mundo, as cidades são espaços em constante mutação, capazes de aproximar ou afastar seus integrantes, ampliar suas diferenças ou revelar seus potenciais. Uma revitalização bem-sucedida poderá atrair determinado segmento social, que poderá satisfazer as necessidades daqueles que detêm os imóveis naquela área, daqueles que comandam programas e atividades de lazer, mas passa a ser apenas um ponto. O problema que eu acho é que querem transformar a revitalização numa espécie de panaceia que vai resolver os problemas da cidade. Ela vai simplesmente, na melhor das hipóteses, resgatar e reinserir aquela área degradada no contexto de uma cidade multifacetada, multivivenciada, tornando essa cidade mais complexa.